Sou Tayane Cordeiro da Silva, patriota de Paulo. Estou cursando o 6º período de Pedagogia na Universidade Unigran Rio, com a professora Luciana Lobato, da disciplina Estágio na Educação Básica, Observação e Intervenção. Estarei gravando uma aula para o ensino médio sobre artes visuais. Olá pessoal, hoje nossa aula será sobre artes visuais. As artes visuais representam um conjunto de manifestações artísticas como pintura, escultura, desenho, arquitetura, artesanato, fotografia, cinema, design, arte urbana, dentre muitos outros. O conceito de artes visuais está intimamente relacionado ao conceito de visualizar, e por isso engloba as artes em que a fruição ocorre por meio da visão. Agora vamos falar um pouquinho sobre os tipos de artes visuais. O desenho é toda produção e representação artística de obras formadas por linhas, pontos e formas bidimensionais. Temos a pintura, que é a técnica de aplicação de pigmentos em suas superfícies a fim de colorir, que pode ser profissional ou amadora. A gravura é técnica artística que imprime várias cópias mediante a uma matriz artesanal. Fotografia é o processo de produção de diversos tipos de imagem, com variadas finalidades, como o fotojornalismo e a fotografia artística. O cinema é a técnica audiovisual de reprodução de imagem em movimento, como os filmes e documentários. E dando continuidade, temos a escultura, que é a representação de formas espaciais com a utilização de várias técnicas, como a fundição. A arquitetura refere-se a técnicas de organização de espaços para projetar edificações. Temos a novela, é a produção narrativa artística baseada na realidade ou na ficção, que pode ser produzida na TV, rádio ou na literatura. A moda. A moda representa opiniões, tendências comportamentais e estilo de vestuários, que modifica-se em cada época histórica. Decoração é a técnica utilizada na composição e decoração de diversos espaços sociais. Paisagismo é a arte utilizada para harmonizar os espaços coletivos a fim de melhor aproveitamento e bem-estar do convívio social. Aqui temos algumas obras de artes visuais, como foi falado, sobre o desenho, escultura, fotografia, paisagem. Então, temos alguns exemplos aqui do que foi falado. Elementos formais da arte visual. Aqui veremos os principais elementos da arte visuais, como o ponto, que é a unidade básica de comunicação, e o ponto serve como marca, referência, indicador de espaço e atrai grande atenção visual sobre si. A linha ela pode ser definida como uma sequência de pontos. A forma é composta por sequência de linhas. Existem formas simples, como por exemplo círculo, triângulo, quadrado, e a partir dessas formas simples é possível desenvolver formas mais complexas. Temos a direção, que é a sensação visual que a imagem possui, uma tendência a seguir a sua comunicação para vertical, para horizontal e para diagonal, até mesmo fazer curvas. O tom é a percepção da presença ou ausência de luz,
numa imagem, assim como a gradação de luz nela. Ou seja, ao falar de tom como elemento da linguagem visual, estamos identificando o que é claro e o que é escuro, o que tem luz e o que tem sombra. A cor são responsáveis pelas informações emocionais e culturais da imagem. Ou seja, nós conseguimos perceber sentimentos através das cores, assim como associamos determinadas cores com significados próprios da nossa natureza. Por exemplo, o vermelho geralmente associado à paixão no Brasil e com pureza na Índia. Dimensão. A dimensão diz respeito à perspectiva e à noção de que objetos retratados visualmente estão mais próximos ou mais distantes do observador da imagem. Movimento é a sensação visual de que algo numa imagem segue um caminho e flui como se de fato fosse se movimentar. A textura é a percepção das qualidades táteis da imagem. Existem texturas ópticas que são aquelas que podem ver nas imagens, mas que ao tocá-las não sentimos a mesma textura. Além do mais, existem as texturas táteis, ou seja, texturas que são as mesmas que vemos e tocamos. Escala. A escala é uma comparação visual da interação entre os elementos visuais. Por exemplo, uma forma maior que a outra, ou uma cor intensa e vibrante em relação a outra cor mais apagada e escura. Também podemos chamar de escala a comparação entre o tamanho de uma obra de arte em si com a estatura média de um ser humano. Aqui temos alguns exemplos de elementos da arte. Temos o ponto, a cor, a linha, a forma, aqui temos a textura e o movimento. Então vamos lá. Diante do que foi visto sobre a aula de artes visuais, a proposta que tem para vocês é que vocês façam um desenho utilizando algum dos elementos que foi citado na aula de hoje e utilizar também objetos que usamos no dia a dia. Usem a criatividade de vocês, se inspirem na paisagem, em fotografias, em algo que vocês gostem e coloquem isso no papel, criem e estarei avaliando cada atividade de vocês. Bom trabalho, até a próxima!